Você já teve a sensação de estar vivendo um momento, mas, ao mesmo tempo, perceber que algo nele não é exatamente o que parece? Como se existisse um pequeno atraso entre o que acontece e o que você realmente enxerga. Agora imagine levar essa sensação ao extremo, ao ponto de descobrir que absolutamente tudo o que você vê no universo está atrasado. Que o céu acima da sua cabeça não mostra o presente, mas sim um passado silencioso, distante e muitas vezes impossível de imaginar. Porque a verdade é simples e ao mesmo tempo perturbadora. Quando você olha para o céu à noite, você não está vendo estrelas como elas são agora. Você está vendo registros antigos, ecos de luz que começaram sua jornada há muito tempo, atravessando o vazio do espaço até finalmente chegar até os seus olhos. Cada ponto luminoso que você observa é, na realidade, uma mensagem enviada por algo que pode já ter mudado completamente, ou até deixado de existir. E isso não é uma teoria, não é uma ideia abstrata. É uma consequência direta de uma das leis mais fundamentais do universo. A luz leva tempo para viajar. Mesmo sendo a coisa mais rápida que conhecemos, com uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ela ainda precisa de tempo para percorrer distâncias. E no universo, as distâncias são tão absurdamente grandes que esse tempo deixa de ser insignificante e passa a ser tudo. No nosso cotidiano, essa realidade passa despercebida. Quando você olha para uma parede, para um celular ou para qualquer pessoa ao seu lado, a luz refletida desses objetos chega aos seus olhos praticamente no mesmo instante. Existe um atraso, sim, mas é tão pequeno que se torna irrelevante. É como se o presente fosse imediato, como se você estivesse realmente vendo tudo em tempo real. Mas isso é apenas uma ilusão criada pela escala pequena em que vivemos. Quando começamos a olhar para o céu, essa ilusão se desfaz completamente. Porque, fora da Terra, as distâncias deixam de ser medidas em metros ou quilômetros e passam a ser medidas em algo muito maior. Algo que mistura espaço e tempo em uma única unidade: o ano-luz. Um ano-luz representa a distância que a luz percorre ao longo de um ano inteiro. E essa distância é tão grande que desafia qualquer tentativa intuitiva de compreensão. Estamos falando de cerca de 10 trilhões de quilômetros. Um número tão gigantesco que praticamente perde o sentido quando tentamos compará-lo com qualquer coisa do nosso dia a dia. Mas o mais importante não é apenas o tamanho dessa distância, é o que ela representa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que pode mudar completamente a forma como você entende o universo. E se o Sol simplesmente desaparecesse? Agora, neste exato instante, não uma explosão, não um apagão gradual, apenas sumisse, como se nunca tivesse existido. O que aconteceria com a Terra? Você provavelmente imagina que tudo ficaria escuro imediatamente, que o céu apagaria no mesmo segundo, que o fim chegaria instantaneamente. Mas a verdade é muito mais surpreendente do que isso. Se o Sol desaparecesse agora, você continuaria vendo ele brilhando no céu por aproximadamente 8 minutos. Sim, durante 8 minutos completos, absolutamente nada mudaria para os seus olhos. O céu continuaria claro, a luz continuaria iluminando tudo ao seu redor. E você não teria a menor ideia de que a principal fonte de energia do nosso planeta já deixou de existir. E isso acontece por um motivo simples, mas profundamente impressionante. A luz leva tempo para viajar. O Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Parece muito, e realmente é. Mas mesmo com essa distância gigantesca, a luz consegue percorrer esse caminho em aproximadamente 8 minutos. Isso significa que toda a luz que você vê vindo do Sol agora não é do presente. É luz que saiu de lá há 8 minutos atrás. Ou seja, você nunca vê o Sol como ele é exatamente agora. Você vê o Sol como ele era. E isso muda completamente a forma como você enxerga a realidade. Porque na prática existe um atraso constante entre o que acontece
E o que você percebe? É como se você estivesse sempre olhando para uma versão levemente antiga do mundo, mesmo sem perceber. No caso do Sol, esse atraso é de 8 minutos. Em termos humanos, parece pouco. Mas no universo, isso é apenas o começo. Agora imagina esse mesmo conceito aplicado a distâncias muito maiores. Se algo que está relativamente perto, como o Sol, já tem esse atraso de 8 minutos, o que acontece quando olhamos para estrelas que estão a centenas, milhares ou milhões de anos-luz de distância? O atraso deixa de ser minutos e passa a ser anos, séculos ou até bilhões de anos. Mas antes de ir tão longe, fica aqui um detalhe ainda mais impressionante. Não é só a luz que demora esses 8 minutos para chegar até nós. Se o Sol desaparecesse, a própria gravidade dele também deixaria de afetar a Terra. Mas não imediatamente. Esse efeito também levaria cerca de 8 minutos para ser percebido. Durante esse tempo, a Terra continuaria orbitando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Só depois desse intervalo é que tudo começaria a mudar de verdade. Ou seja, por alguns minutos, o universo inteiro ao nosso redor estaria completamente diferente. Mas a gente ainda não saberia. Isso revela algo quase desconcertante. Nós não vivemos exatamente no presente. Existe sempre um pequeno atraso entre a realidade e a nossa percepção dela. No caso do Sol, conseguimos perceber isso com clareza, porque a distância é grande o suficiente para gerar um efeito mensurável, mas pequena o bastante para que a gente consiga compreender. E é justamente por isso que esse exemplo é tão poderoso, porque ele mostra, de forma simples, o que acontece em escala muito maior no universo. Quando você olha para o Sol, você está vendo o passado de 8 minutos. Quando olha para uma estrela distante, você está vendo o passado de anos. Quando observa uma galáxia, você pode estar vendo um passado tão antigo que nem existiam planetas como a Terra. Então, da próxima vez que você olhar para o céu durante o dia e ver o Sol brilhando com toda a sua intensidade, lembre-se de uma coisa simples, mas profunda. Aquela luz que está iluminando tudo ao seu redor começou a sua jornada há 8 minutos atrás. Ela atravessou milhões de quilômetros no vazio do espaço, só para chegar até você agora. E isso significa que, mesmo aqui, no nosso próprio sistema solar, você já está, de certa forma, olhando para o passado. Porque dizer que algo está a 1 ano-luz de distância significa dizer que a luz desse objeto levou 1 ano inteiro para chegar até nós. Ou seja, estamos vendo esse objeto como ele era 1 ano atrás. Não agora, não no presente, mas no passado. Se um objeto está a 100 anos-luz de distância, nós o vemos como ele era há 100 anos. Se está a 1000 anos-luz, vemos há 1000 anos. E quando falamos de galáxias, a escala se torna quase absurda. Existem galáxias cuja luz levou milhões ou até bilhões de anos para chegar até a Terra. Isso significa que, ao observá-las, estamos vendo imagens de um universo extremamente jovem, de uma época em que muitas das estruturas que conhecemos hoje ainda nem existiam. É como se o céu fosse um gigantesco mosaico de tempos diferentes. Um lugar onde cada ponto luminoso representa um momento distinto da história do cosmos. Algumas estrelas mostram um passado recente, outras revelam um passado antigo, e algumas nos permitem enxergar quase o início de tudo. E o mais impressionante é que conseguimos fazer isso com uma clareza cada vez maior. As imagens detalhadas de nebulosas, galáxias e sistemas estelares que vemos hoje só são possíveis graças a tecnologias extremamente avançadas, como telescópios espaciais, sondas e radiotelescópios. Um dos grandes responsáveis por essa revolução foi o Hubble Space Telescope, que durante décadas capturou imagens profundas do universo, revelando estruturas que jamais haviam sido vistas antes. Mais recentemente, o James Webb Space Telescope levou essa capacidade ainda mais longe, permitindo observar o universo em comprimentos de onda que atravessam poeira cósmica e revelam regiões extremamente antigas.
Esses instrumentos não apenas ampliam nossa visão, eles ampliam nossa capacidade de voltar no tempo. Cada imagem capturada por eles é, na verdade, uma fotografia do passado. Um registro de algo que já aconteceu, mas cuja luz ainda estava a caminho. Quando os cientistas analisam essas imagens, eles estão literalmente estudando a história do universo, reconstruindo eventos que ocorreram há bilhões de anos. E isso nos leva a uma ideia ainda mais profunda. Se olhar para longe, é o mesmo que olhar para o passado. Então, o universo inteiro pode ser visto como uma espécie de arquivo temporal. Um lugar onde o tempo não desaparece completamente, mas continua existindo na forma de luz em movimento. Cada feixe de luz carrega consigo informações sobre o momento em que foi emitido. E enquanto essa luz continua viajando, esse momento continua existindo, de certa forma, em algum ponto do espaço. Isso abre espaço para uma reflexão fascinante. Neste exato momento, a luz refletida pela Terra está se espalhando pelo universo. Ela carrega imagens do nosso planeta, das nossas cidades, das nossas vidas. E à medida que essa luz se afasta, ela leva consigo o nosso presente, transformando-o em passado para qualquer observador distante. Se existisse uma civilização localizada a milhões de anos-luz daqui, equipada com tecnologia suficiente para observar a Terra, ela não veria o mundo como ele é hoje. Dependendo da distância, poderia estar vendo épocas completamente diferentes da história do planeta. Talvez os primeiros seres humanos, talvez civilizações antigas, ou até mesmo dinossauros caminhando pela superfície. Isso significa que o passado da Terra ainda está viajando pelo universo, neste exato momento, como um sinal que ainda não chegou ao seu destino. E quanto mais pensamos nisso, mais percebemos o quão estranho é o conceito de agora. Porque, no fundo, o presente absoluto talvez seja inalcançável. Tudo o que conseguimos observar já aconteceu. Existe sempre um atraso, por menor que seja. Mesmo quando olhamos para algo que está a poucos metros de distância, ainda existe um intervalo de tempo entre a emissão da luz e sua chegada aos nossos olhos. Esse intervalo é minúsculo, mas existe. E isso significa que, tecnicamente, estamos sempre vendo o passado. No universo, esse efeito é apenas amplificado. Ele deixa de ser imperceptível e passa a ser gigantesco. E é justamente isso que transforma o céu em algo tão especial. Porque, ao contrário do que parece, olhar para o espaço não é apenas observar objetos distantes. É explorar a história do próprio universo. Quando os cientistas apontam telescópios para regiões extremamente distantes, eles não estão apenas buscando imagens bonitas. Eles estão tentando entender como tudo começou. Porque quanto mais longe olhamos, mais próximo chegamos do início do tempo. Existe inclusive uma radiação muito antiga, um tipo de eco do nascimento do universo, que ainda pode ser detectado, uma espécie de assinatura deixada logo após o surgimento do cosmos. Mas mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, ainda existe um limite. Não conseguimos ver além de um certo ponto, porque houve um momento em que o universo era opaco, denso demais para que a luz pudesse viajar livremente. Antes disso, não há imagem, não há registro visual, existe apenas teoria. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais fascinante. Porque mesmo conseguindo olhar bilhões de anos no passado, ainda existem mistérios que permanecem fora do nosso alcance. No fim das contas, o que tudo isso nos mostra é que o universo não funciona da forma como nossa intuição sugere. Ele não é imediato, não é estático, e muito menos simples. Ele é um lugar onde espaço e tempo estão profundamente conectados, onde distância significa atraso, e onde olhar para longe é sempre olhar para trás. E talvez a ideia mais incrível de todas seja perceber que você não precisa de uma nave espacial, nem de uma tecnologia avançada para experimentar isso. Basta olhar para o céu, basta observar as estrelas em uma noite clara, porque naquele instante, sem perceber,
você estará fazendo algo extraordinário. Você estará atravessando bilhões de anos de história. Apenas com os seus olhos, você estará vendo o passado do universo. E isso muda tudo.